Vamos falar então de Gênesis capítulo 1. Chegamos finalmente aí na parte principal da aula e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, porque acho que agora você vai aprender algo talvez novo. Eu aprendi isso em pouco tempo. Vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Princípio seria Bereshit. Quando você fala princípio de começo, início, no começo criou Deus, Bereshit é a palavra certa. Só que aqui, se você observar, foi usado Bereshit. Reshit, em hebraico, significa primogênito, primeiro, cabeça, primazia, que é a primeira em hierarquia, preeminência. O princípio aqui, ele é um nome. E o nome é Jesus. Tenho certeza que muitos não sabiam disso. Para entender isso, é preciso entender um pouquinho o hebraico. E o hebraico deixa bem claro que Reshit, acompanhado de Bereshit, é um nome. Em João, capítulo 1, diz que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O princípio é Jesus. Diz também que por ele tudo foi feito, sem ele nada se fez. Jesus é o princípio. Em Jesus, no princípio, em Jesus criou Deus todas as coisas. Em Jesus criou Deus os céus e a terra. Isso é maravilhoso. Eu, quando aprendi isso, eu fiquei maravilhado, porque clareia a nossa mente. Você lê no princípio, no começo, mas quando você pega ali o original, você entende, algumas Bíblias, algumas versões, até anotei aqui, a Revista e Corrigida, por exemplo, de 2015, a Almeida Antiga, de 1848, elas usam, no princípio, em caixa alta, em letras maiúsculas, porque elas já entendem isso. Elas já sabiam disso. Princípio é Jesus, princípio é nome próprio. Não é começo. Para ser começo, teria que ser Bereshit. A partir do momento que usa Bereshit, está falando de Jesus. Maravilhoso, não é? É tremendo aprender. Eu fico empolgado quando eu vejo coisas assim. Eu peço a Deus que te dê essa empolgação, esse desejo, esse anseio pela palavra de Deus. Quando eu leio, eu me empolgo, eu fico animado. E eu espero que você fique também, porque aprender coisas novas assim é importante demais e amplia o nosso conhecimento, a nossa visão. Muito bom, né? Então, Bereshit significa Jesus. No princípio, em Jesus criou Deus os céus e a terra. Em João fala, em Jesus, por ele tudo se fez. Então, foi Jesus que fez as coisas. Sem ele nada se fez. Então, em Jesus criou Deus os céus e a terra. Maravilhoso. E aqui nós falamos, criou Deus os céus, e os céus aqui eu coloquei um 3 na frente, porque nós conhecemos 3 céus. O primeiro é o céu que nós vemos, né? O segundo, você vê lá em Jó. Em Jó, nós vemos um exemplo de um lugar que Deus está com os anjos e o diabo teve acesso. Só que o diabo foi expulso do terceiro céu. Então, o lugar que ele teve acesso é o segundo céu. O primeiro céu que nós vemos, o segundo céu é esse lugar que o diabo ainda teve acesso. E o terceiro céu
né, para confirmar o terceiro céu, em 2 Coríntios 12, Paulo fala de um homem que ele conheceu que foi arrebatado ao terceiro céu. Então aí está o exemplo do terceiro céu, que é onde fica o trono de Deus. É onde fala ali Apocalipse, que está o trono de Deus, a Arca da Aliança, os 24 anciãos, ali é o terceiro céu. Impressionante, né? É gostoso aprender essas coisas assim. E agora eu vou falar com vocês, é o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra estava sem forma e vazia. Versículo 2 esse. Existe uma teoria, toda vez que eu usar teoria no nosso curso, significa o seguinte, que é uma corrente de pensamento, só que existem várias, tá? Existem várias. Só que existem correntes de pensamentos mais fortes que outras. E essa corrente de pensamento que eu vou falar com vocês agora, por muito tempo eu me simpatizei com ela. Eu achava interessante. Até o momento que eu entendi uma outra coisa que a gente vai aprender à frente, que eu falei, não tem nada a ver não. É outra coisa. Bom, vamos lá, para vocês não ficarem curiosos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E a terra estava sem forma e vazia. Versículo 2. Existe uma teoria chamada teoria da lacuna ou intervalo, que entre o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, houve um período gigante aí, de milhares de anos, né? E, inclusive, dizem que é nesse período que os dinossauros existiram, o período Jurássico, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou. A terra está pronta, está tudo criado, foi tudo criado. E aí no versículo 2 diz que ela estava sem forma e vazia. Aí falam que pode ter sido o anjo que caiu do céu, bateu na terra e causou ali a extinção dos dinossauros em massa, né? 1/3 dos anjos caíram. Isso foi na terra. Então, a terra ficou sem forma e sem vida, vazia. Aí começa, aqui fala dos dias da criação, mas essas pessoas acham o seguinte: não foram dias da criação, né, do primeiro ao sétimo dia, no sétimo dia descansou, que diz. Não foram dias de criação, foram dias de reorganização daquela terra que estava caótica, que estava vazia, sem forma. Então, Deus começou a organizar ali, ó, água para cá, terra para ali, vamos colocar os luminares do dia, da noite. Então, Deus organizou. Essa é a teoria da lacuna, o intervalo. Eu vou estar colocando um vídeo para vocês agora, não sei se o vídeo vai ficar, porque eu baixei ele da internet, daquela novela Gênesis da Record. É um videozinho curtinho, de 2 minutos e pouco. Se ele não ficar, a gente coloca no grupo depois para vocês verem. Que explica exatamente essa teoria. Então vai ficar bem mais fácil vocês entenderem o que aconteceu. Essa teoria é explicada exatamente no primeiro capítulo dessa novela. Então vocês vão entender por que a novela fez isso, baseado nessa teoria da lacuna no intervalo. Ok? Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. E serei como o Altíssimo. Houve batalha no céu. Lúcifer foi expulso.
e todos os anjos que se rebelaram com ele. Um terço do céu. E esses anjos caídos se tornaram demônios. Foi assim que a Terra ficou sem forma e vazia. Afirmando que a Terra não foi criada em vão. Ao mesmo tempo que aparece em Gênesis a palavra Tohu, o contexto imediato de Isaías torna claro o sentido original que Deus formou a Terra para ser habitada. Ela não foi feita para ficar vazia. E aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo. O abismo aqui seria o universo, seria aquilo em torno da Terra, ok? E o Espírito de Deus, aí você percebe a Trindade na criação, porque em Jesus criou Deus, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, antes da criação de todas as coisas, ou a organização, segundo essa teoria, as águas já existiam, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, você não vai ver naquela sequência de criação, Deus criando a água. Ele só vai ver separação entre terras e águas. As águas já existiam e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Fascinante, né? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre esses dias da criação e emendar no capítulo 2. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisas aqui. Deixem nos seus comentários as dúvidas sobre essa aula. Eu vou pedir sempre para vocês deixarem dúvidas relativas à aula, tá? E eu tenho uma intenção, não vou falar que vou realmente fazer, porque vai depender do comentário de vocês. Quando acabar o capítulo 11, antes de a gente emendar na história dos patriarcas, eu pegar os comentários de vocês com dúvidas e fazer uma aula matando as dúvidas. Tá ok? Se vocês quiserem fazer dessa forma, a gente faz um vídeo matando essas dúvidas que vocês vão escrever no comentário de cada aula. Ok? Eu agradeço vocês. Estou muito feliz, como eu disse no início. Que Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. E que hoje vocês já tenham aprendido bastante coisas. Eu tenho certeza que vocês estão saindo dessa aula com mais conhecimentos de quando vocês começarem a assistir esse vídeo. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês e até a próxima aula.